Gay, você já se pegou olhando para mulheres de uma forma diferente? Talvez com certa curiosidade, desejo, afeto ou até tesão? Talvez você seja bi. Vamos conversar sobre? Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita viadagem. Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Pod Gay. Mas, vamos falar sobre... Primeiro, como é que a senhora tá? Me conta como é que você tá. Tô em Uberaba e... Nossa, foi um sotaque nordestino aqui. Tô em Uberaba, uai. Tô em Uberaba. E tô bem. E você, como é que você tá? Eu tô bem. Tô bem animado. Coisas empolgantes aconteceram. Coisas frustrantes também, mas acho que isso faz parte da experiência da vida, não é mesmo? Faz parte. A gente... E frustrar é uma coisa... E se tem uma coisa que faz parte da vida é frustrar. Pois é, né? Mas eu acho que tem momentos e momentos, porque tem coisas que frustram a gente, porque a gente cria... não sei explicar. Enfim, é isso. Frustrações, deixa pra lá. E hoje a gente vai falar sobre um tema que... Cara, eu fiz um vídeo, inclusive, sobre isso sei lá, umas 2 semanas atrás, que era sobre a bissexualidade e... Na verdade, não era sobre a bissexualidade, né? O vídeo foi uma brincadeira que eu postei no TikTok e que algumas pessoas se ofenderam e eu não entendi o porquê, né? Mas acho que depois eu comecei a compreender que foi... Eu postei um vídeo falando, tipo assim, nossa, quando eu sem querer começo a flertar com uma menina na academia, né? Aí eles falaram, você falou esse tempo... Aí eles falaram, tá usando TikTok? Não, você postou no Instagram também, não postou? Não. Eu tenho quase certeza. Ou tu postou um trecho disso, ou tu chegasse a falar nos teus stories. Não. Acho que tu falou nos teus stories também. Não, mas enfim... não. Ué, acho que não. Tá, mas... E aí, tipo, tem uma galera falando... Cara, mas você falou que você era gay esse tempo inteiro, sabe? Tipo, você falou que você... gostava de homem esse tempo inteiro e, tipo, você está invalidando agora a bissexualidade. Eu não entendi a linha de raciocínio de nenhum deles. Porque, assim, e se eu for bi? E aí, se eu me descobrir bi? E tipo assim... E, cara, também você, tipo, flertar com uma menina não significa que você é bi, entendeu? Que você é... Porque, assim... Eu sei, peraí, vai ser meio confuso pra vocês, mas não necessariamente uma pessoa bissexual, né? Ela vai ser, tipo, bem definida. E nem necessariamente uma pessoa gay também vai ser, tipo, algo muito definido, algo muito restrito. Porque, gente, a sexualidade, embora a gente coloque ela em parâmetros que são muito importantes, a sexualidade é algo que faz parte da experiência humana e tem muito a ver com o nosso comportamento, tem muito a ver com a nossa história de vida. Não é que isso torna a sexualidade uma opção, tá? É diferente. Mas a maneira como ela é construída quando a gente nasce... Para cada um é diferente. É isso que eu quero dizer. Então, quando a gente fala sobre a sexualidade em si, ela pode ser muito fluida. E quando eu falei, por exemplo, de flertar com uma menina, não era nem nesse sentido mais profundo. É porque eu tenho uma mania de viajar na academia. Então, tipo, às vezes eu tô descansando no exercício e fico assim, sabe, tipo, olhando pro nada, pensando em tudo. E aí, às vezes, eu tô olhando pra uma pessoa quando eu faço isso. E aí, a menina, nesse dia específico, a menina começou a olhar pra mim. E aí, todo lugar que eu ia, essa menina começava a olhar pra mim. E aí, a gente começou a flertar. Eu falei, não tô fazendo nada. Eu comecei a flertar. Só que eu namoro um cara, eu nem tenho atração por menina. Então, tipo, eu só comecei, sabe quando você vai? Você foi. E aí... Só foi isso, gente. It's not that deep, entendeu? Não é tão profundo assim. Mas aí rolou isso, sabe? Aí eu fui criticado. Até agora eu não entendi a linha de raciocínio, mas fui criticado, entendeu? Eu entendo a linha de raciocínio, porque se tu não tinhas interesse nenhum de ficar com ela, por que diabos tu tava flertando, então? Porque eu tava à toa. Eu gosto de biscoito também. Eu entendi isso, já tá bem óbvio. Eu e a internet inteira, sabe? Não entendi. Mas... acho que tu trouxe uma questão legal, assim. Quem sabe a gente possa falar sobre o que é bissexualidade, afinal. Vamos. O Joãozinho Brody, eu adoro ele. Beijo, João. Publicou recentemente não, mas ele publicou há algum tempo atrás um post que eu acho muito legal, que explica bem direitinho sobre o que é orientação sexual. E dentro da teoria que ele traz, que eu gosto bastante, ele fala que assim, a nossa sexualidade, a nossa orientação sexual, na verdade, ela é composta por 3 elementos básicos. Primeiro, atração sexual, o quanto eu sinto de tesão
por aquele tipo de pessoa, seja esse tipo, a identidade que for. 2, o meu desejo afetivo, né? O quanto eu consigo me conectar afetivamente com aquela pessoa, sabe? De me apaixonar, de amar, de me visualizar dentro de um relacionamento com aquela pessoa, com aquele tipo de pessoa, né? E por fim, sobre a identificação que eu tenho com aquele grupo. Tem um livro que eu gosto bastante, que é o Terapia Afirmativa, do Clécio Borges, onde ele vai falar que, diferentemente de homens héteros, né, pessoas da comunidade LGBT+, precisam desenvolver um certo tipo de identidade da sua letrinha, né? Eu sempre brinco assim que gay não é gay, gay não é homem, é gay. É tipo um terceiro gênero. Não é tipo, é um sobrenome quase, sabe? Ser gay é uma coisa que precede a minha masculinidade, e isso fala muito porque existe um certo tipo de roupa que gays usam, lugares que gays frequentam, um certo tipo de música, isso no estereótipo geral, né? E se a gente parte desse pressuposto, significa então que ser gay, por exemplo, implica não só me sentir atraído por homens, me apaixonar por homens, mas também me identificar como parte da comunidade gay. Ou seja, a orientação sexual, ela passa necessariamente não só por aspectos cognitivos e hormonais e físicos, mas ela também tem uma relação social. E daí, pegando essa explicação, né, vamos trazer para o nosso caso. O que é bissexualidade? O que seria homossexualidade ou até mesmo a própria bissexualidade, né? Dentro desse espectro, dentro desses 3 elementos que formam a orientação sexual, eu poder me identificar com isso de alguma maneira, né? Então, por exemplo, talvez eu não me defina como uma pessoa bissexual, mas talvez eu já tenha me apaixonado, já tenha me atraído sexualmente por mulheres. Uhum. Baseado nesses 3 pilares, né? Baseado nesses 3 pilares, né? Então... Inclusive, isso é tão verdade que você falou, que eu tenho um paciente que ele é brasileiro, mas atualmente ele mora na China. E é muito legal ver o relato dele, porque a maneira como os chineses enxergam a homossexualidade é completamente diferente das métricas que a gente aqui enxerga a homossexualidade, sabe? Obviamente Sim. Isso tem se aproximado, né, com a globalização, mas a maneira como eles lidam, a maneira como eles enxergam, tipo, dentro, é, tipo, diferente. Se a gente olhar pra trás, né, na Grécia Antiga, eu sempre gosto de trazer esse exemplo porque, tipo, ele dá muita referência pra gente, sabe, da Grécia Antiga. Mas a Grécia Antiga, tipo, a homossexualidade fazia parte da cultura, sabe? As pessoas se relacionavam ali por uma questão cultural, porque elas achavam que isso passava conhecimento, era respeito, né? Então o homossexual, ele era aceito, sabe? Então é muito diferente a maneira como a gente lida com a sexualidade, né? Então tem várias maneiras. E aí eu acho que isso traz um pouco de luz, né? Porque eu acho que quando a gente fala de sexualidade, é uma questão genética, é uma questão hormonal, e também como a gente dá sentido a essa questão genética e hormonal, tem a ver com a parte social. Então, se a gente olhar pelo nosso ângulo, a galera da Grécia Antiga, a gente ia ver eles como homossexuais, bissexuais, né? Agora, se a gente olha na época, com o olhar deles, não existia nem essa classificação, entendeu? Então, acho que é esse o ponto, né? Tipo, é entender... Primeiro, que você não deve nomear, pra vocês entenderem a lei de raciocínio, primeiro não nomeiem esse sentimento que vocês têm, o desejo que vocês têm dentro de você. Ele só passa a ser nomeado quando ele coloca de um ponto de vista cultural, entendeu? Então, assim, e como a gente coloca isso de um ponto de vista cultural, isso depende muito, como o Jonah falou, dos outros 3 pilares, né? Que também inclui a parte social, né? Então, é meio complexo entender, mas é muito importante, porque tem muitas pessoas que e ficam ansiosas quando diz respeito à sexualidade por conta disso, porque elas não conseguem se entender e se compreender e se colocar ali, tipo, num lugar, numa caixa, sabe? Por essa dificuldade mesmo, porque a sexualidade, e novamente, é muito importante os rótulos pra gente se organizar socialmente, mas ao mesmo tempo, se a gente leva eles muito a sérios, sabe? A gente se ferra, né? Então a gente acaba ficando muito refém
desses rótulos. E, novamente, não é que eu acho que todo mundo tem que ser livre, tipo, não vamos classificar ninguém, sabe? Não, tipo, eu entendo. É importante, sim, mas tudo com limite, né? Então faz muito sentido o que você tá falando. Tem uma coisa bem louca, assim, também, que eu fico pensando, né? Tipo, é legal também especificar que bissexualidade... Qual é a diferença de bissexualidade e de pansexualidade? Essa é uma outra pergunta relevante, né? Porque a bissexualidade, ela fala sobre o desejo e o envolvimento por 2 tipos de gênero. A pansexualidade é por mais de 2. Embora aqui, nesse episódio, eu acho que a gente vai fazer um recorte bem grande sobre o envolvimento de gays com mulheres, é bom só colocar esse ponto, assim, de que a bissexualidade não necessariamente implica se relacionar só com mulheres, né? Eu poderia, por exemplo, ser um homem que que se relaciona afetivamente com outros homens e com pessoas não binárias, por exemplo. Somente. Eu ainda assim seria uma pessoa bissexual. Sim. Inclusive... Né? Então... Eu ia fazer uma pergunta que eu tô aqui pensando, mas... Uma coisa que... E eu tenho isso na minha teoria, tá? Tipo, não é que... é comprovado. Não, é tipo uma teoria minha, tá? Mas você acha que existem muito mais bissexuais do que a gente vê por aí? Tipo, você acha que tem muito mais bissexuais do que... Porque assim, tem um ponto, né? Tipo, tem gente que é gay e não fala, tem gente que é gay e não fala, né? E, ok, beleza, mas a pessoa entende isso. Mas você acha que tem muito mais bissexuais, tipo, não só dentro do armário, mas bissexuais que são bissexuais e nem entendem que são bissexuais, sabe? Tipo, que colocam ali pra dentro, sabe? E às vezes não é, tipo, nem por conta de preconceito, que a pessoa não consegue entender o próprio sentimento. Você acha que existe isso? Sim. Inclusive, eu tava conversando sobre esse tema mesmo, sobre bissexualidade com a minha terapeuta esses dias, essa semana. E daí ela me falou, né? Pra Freud... Todas as pessoas são bissexuais. Dentro da ideia da psicanálise, o que acontece é que ao longo da vida a gente acaba se jogando para um lado, por N aspectos. Né? Eu não sei se eu acredito que todas as pessoas sejam bissexuais, porque eu acho que tem uma fala perigosa aí, que é o de acreditar, então, que a gente pode mudar. Né? Se eu me envolvo com homens, significa que então eu posso mudar e começar a me envolver com mulheres. Né? E o contrário também. E eu acho que é um caminho perigoso. Mas, se eu pensar que sim, a bissexualidade ela também é um tipo de expressão válida, e da mesma maneira que a gente tem visto um número grande de homens, de pessoas queer, de todos os tipos, né, saindo do armário, eu acho que é possível também que a gente se dê conta e perceba que dentro da própria comunidade LGBT, outras pessoas também vão se identificando e vão ampliando e saindo de outros armários dentro da própria sigla, sabe? Porque às vezes é comum, por exemplo, eu me identificar primeiro, sei lá, como um homem gay, e daí é todo um processo. E daí, em algum momento da minha vida, sei lá, eu vou lá e saio com um homem trans, que não é um homem cis. Isso, às vezes, pode abrir um leque e me colocar em contato com um outro tipo de experiência, né? Que talvez expanda a maneira como eu enxergo a minha sexualidade. É tão comum, por exemplo, nós vemos mulheres casadas, com maridos, com filhos, e que lá pelos seus 50 anos de idade, por exemplo, acabam se apaixonando por uma mulher e vão viver um relacionamento. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que ao longo da vida a gente tem experiências, e essas experiências podem ir recalculando, sabe, a rota de como a nossa sexualidade ela é expressada. E eu vou te dizer, tá? Eu acho que existem muitos homens gays dentro da nossa... Muitos homens bis dentro da nossa comunidade gay. E também acho que existem muitos homens bis dentro da comunidade hétero, sabe? E eu acho que esse também é um grande ponto. Porque pra gente, não é que é fácil, mas é um pouco mais fácil porque a gente já tem uma questão de explorar a nossa sexualidade, certo? Então a gente já tá mais refém a gente abre um pouquinho mais de mão do machismo, entendeu? Um pouquinho, mas a gente abre. Então, pra gente é um pouco mais fácil admitir que a gente
pode gostar de mulher, mas ainda assim não é fácil. Agora, um homem hétero, admitir que ele gosta e pode sentir algum desejo em algum momento por outro homem é muito mais difícil. E eu sinto que existem muitos homens héteros que na verdade não são héteros, que na verdade são bissexuais, né? E que também é importante a gente pensar o seguinte: a bissexualidade, ela não é uma ciência exata. Tipo, não é 50%, 50%. Talvez você se relacione com pessoas do sexo... talvez você se relacione com pessoas do sexo masculino de uma maneira... e com pessoas do sexo feminino de outra, pessoas não binárias de outra, sabe? Então, existem muitos poréns aí. Talvez em algum momento da sua vida você sinta mais desejo por cara, talvez por mulher. Tem gente que tem facilidade para desenvolver a parte afetiva com homem, tem gente que tem tipo, com mulher, enfim, isso varia muito, sabe? E eu acho perigoso quando a gente começa a utilizar indiscriminadamente aquele termo bifestinha, sabe? Porque tem pessoas que realmente elas gostam de ficar, por exemplo, um cara ele pode gostar de ficar com outros caras, mas ele só se desenvolver efetivamente com uma mulher. Isso é super possível, sabe? E por uma construção social dele, por questões dele, pode ser um pouco de preconceito? Pode, mas enfim, é uma equação tão grande, tem tantas variáveis nessa equação. Então, existe sim só pessoas que ficam e só, tipo, sei lá, numa festa e tal, com outros caras e gostam, né? E também tem pessoas e é o que eu falei, por isso que eu acho que não é uma ciência exata, né? Por exemplo, quantos gays você conhece que eles bebem e aí vão numa festa e fica com muita mulher, sabe? Mas não tem atração por mulher, não querem ter relação com mulher, tipo, não, sabe? Tipo, não tô falando nem só de aquele cara, tipo, desenvolver uma relação afetiva por mulher, sabe? Sim, não, ele não consegue nem sim. passar pela próxima etapa da sexualidade. Mas ao mesmo tempo ele gosta de ficar com mulher, ele não gosta de transar, mas ele gosta de ficar. E aí, como é que a gente coloca, sabe, essa pessoa? Agora tu levantou uma questão interessante, que é, será que ele não gosta de transar? Ou será que ele tem medo? Medo, né? Né? Porque tem uma coisa aqui que, assim, eu fico pensando, a ansiedade sexual, ela é um elemento de como a sexualidade masculina é vivenciada. Sabe? A ansiedade sexual, acho que ela não é um elemento presente só entre homens gays. Ela é presente em todos os homens em geral, especialmente cis. E daí se eu paro para pensar que assim, para um homem gay, por exemplo, que já tem bloqueios de se sentir relaxado, de se sentir à vontade, de se sentir confiante para transar com outros homens, deve ser bem mais difícil se sentir seguro, relaxado e confiante para poder ter experiências sexuais com mulheres. Né? Porque eu acho que para muitos homens héteros, assim, transar com outro homem talvez não seja tão difícil. Porque dentro da composição do homem hétero já existe uma implicação assim, de um papel a mais ativo. Né? Agora, ser um homem gay que vai ter experiências com mulheres é um outro lugar, porque exige que a gente encontre uma outra maneira de se relacionar e de se comportar, inclusive, no sexo. De sair de um lugar que às vezes é mais passivo e ocupar um papel mais ativo. E aí vem o que eu estava falando antes sobre homem, gay não é homem, é gay, sabe? Né? Porque quantas vezes nós crescemos, meninos, né, gays, ouvindo de que não éramos homens o suficiente, de que a gente, né, tendo a nossa masculinidade questionada, e outros homens, e entre outros homens também, porque não ficava com muitas mulheres, porque não era ganha-ganhão, porque etc, e etc. Né? Por uma certa tipo de competitividade, assim, que questiona o nosso poder, né, a nossa potência. Então, será mesmo que os gays não sentem tanta vontade assim? Ou será que eles têm medo? Será que eles têm vergonha de transar com mulheres? Eu tava vendo, inclusive, acho que foi hoje, um relato de um menino que ele postou nas redes sociais, e ele é declaradamente bissexual. E ele já namorou menina e já namorou menino. Só que ele fala que ele tem muita dificuldade pra ficar com mulheres, porque as mulheres não enxergam ele como bissexual, as pessoas enxergam ele como gay. E aí tem esse ponto, né? Porque
o bissexual, ele é muito invalidado, né? Então, tipo, ou você é hétero ou você é gay. No caso de mulher, a mulher sempre vai, tipo, na verdade, sempre vai pra gostar de homem, né? Já percebeu? Então, quando você vê uma mulher que fala que é bissexual, eles falam, tá querendo te chamar atenção, na verdade gosta de homem, né? E quando você vê um gay que é... um homem que é bissexual, aí fala, ele é gay. Tipo assim, ele é gay e ele só tá fingindo, tipo, que gosta de mulher. Então, assim, sempre vai pro homem, né? Sempre tem que gostar do homem, né? No final das contas. E aí ele fica, eu tava comentando, né, que ele tem muita dificuldade para se relacionar com mulheres, né, e isso fez ele duvidar muito sobre ele mesmo, porque é como se todas as mulheres que descobriam que ele era bissexual, tipo, enxergavam ele como uma pessoa, tipo, sabe, invalidava a sexualidade dele. E olha que ele é uma pessoa que aparenta, ser muito heteronormativo, sabe? Então, ele não tem traços, né, de comportamentos que são ditos como femininos. E mesmo assim, ele é invalidado, sabe? Então, assim, uma pessoa que, tipo, é bem resolvida com a sexualidade, né? Um cara que é bem resolvido com a bissexualidade, que nem apresenta, talvez, comportamentos que são tidos como afeminados, sabe? Ainda assim ele é invalidado, então, tipo, imagina pra um homem que sempre viveu sendo gay, que foi passivo ali na hora do sexo, que, tipo, talvez tenha mais trejeitos se ele se relacionar com uma mulher. Ele vai se sentir muito impotente, porque aí entra a questão do machismo. O cara, ele precisa ser, tipo, aquele que domina, o cara precisa ser aquele que, sabe, tipo, é fortão, ele precisa ter uma série de características que nem homem hétero talvez se identifique, mas eles performam fingindo que eles são assim. Assim como acontece em muitos homens que são gays mesmo e que se colocam nesse papel de ativo, sabe? O cara precisa se reafirmar o tempo inteiro. Olha quanto o machismo, ele tá relacionado a todo mundo, sabe? Tipo, o machismo, ele afeta todo mundo de diversas maneiras. Claro que afeta mais mulheres, mas afeta, tipo, todo mundo e ele bagunça, né? Toda a sociedade de uma certa maneira. Então, é muito complicado, tipo, e eu acho que tem esse ponto onde a bissexualidade, ela é difícil de ser admitida porque você vai sofrer por todo mundo, entendeu? Tipo, todo mundo te julgando, sabe? Não é só os héteros, tipo, por exemplo, no caso dos gays. No caso dos gays, só os héteros, tipo, só, né, que já é um grande ponto, mas héteros criticam. Agora, no caso de bissexual, os gays, tipo, não te levam a sério. Os héteros não te levam a sério. Ninguém te leva a sério, né? Então acho que é difícil admitir também. Não, eu acho que assim, existe isso, claro. É claro que existe bifobia e existem forças, né, diferentes de cada um dos lados que atrapalham, assim, e que expressa muito preconceito. Mas eu também fico pensando que tem uma outra coisa, assim, sabe, amigo? Eu tava conversando com uma amiga recentemente, falando pra ela assim... Antes de eu entrar nisso, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve envolvimento com mulheres? Você fala envolvimento em que sentido? Qualquer Sexual sentido, ou... Lucas. Qualquer sentido. Eu já fiquei, assim... Qualquer sentido não, né? Tipo, mulher pra mim, eu tenho mais facilidade pra fazer amizade e tal. Já fiquei com mulher, tipo, de beijar. Nunca transei, nunca fiz, tipo, nada além. Só, tipo, de ficar em festa, sabe? Mas também... Nossa, faz tanto tempo que eu não fico... Faz muito tempo, inclusive. Acho que faz, sei lá, 2 semanas. Tô brincando. Faz uns 2 anos, sabe? 3 anos, uma coisa assim. Não foi só ontem. Mas você acredita que, inclusive, eu não tive minha fase quando eu era adolescente? Eu não tive minha fase de fingir que eu era hétero? Sabe? De Eu pegar acredito. mulher? Ah, não tem porquê. Não entendi. Sei lá, uma intuição. E assim, eu não tinha muito essa vontade. Tanto que a primeira pessoa que eu beijei foi um cara, sabe? Aí depois eu beijei mulher, tipo, pra experimentar, pra ver como é que era. Mas sei lá, eu beijei, tipo, no máximo umas 170 mulheres. Tipo, não passa disso. Mentira, eu acho que foi, tipo, umas 2, 3 na minha vida, assim. Acho que foi só isso. Você já teve? Eu já tive. É bem louco isso, né? Porque todas as experiências que eu tive com mulheres, de beijar e até de sexo, eu já transei com mulher, eu tive depois de ter muita clareza que eu já gostava de homens, assim. Todas as minhas primeiras experiências sexuais, os primeiros beijos, as transas, todas foram com homens. Eu não tive essa coisa também na minha vida, assim, de tipo, de ficar fingindo.
Na verdade, eu até tive, acabei de me dar conta disso, mas isso aconteceu depois de eu já ter ficado com homens. Mas na época da adolescência, assim, sabe? Que pra poder sair, poder curtir um pouco, eu acabava indo pra lugares, assim, com amizades héteros, com pessoas da minha família, que era o que eu tinha de rede de contato naquela época. E isso acabou acontecendo, de ir pra um bar e etc. E daí ver uma mulher que fica bêbada, fica interessada, dá em cima de mim, e daí eu tava bêbado também, a gente acabava ficando. Isso aconteceu algumas vezes, foi super divertido. Mas olha que interessante. Eu tive isso acontecendo na minha adolescência. No início da faculdade, eu acabei transando com uma amiga. Isso foi um babado na época, porque ela acabou se envolvendo, se apaixonando, e daí estragou a nossa amizade. Foi péssimo. Pra sempre, assim, a gente nunca mais conseguiu ter contato depois disso, assim, porque o que aconteceu? Ela se apaixonou, se envolveu de alguma maneira, e daí ela começou a me queimar pros boys que eu tava saindo. E daí eu fiquei muito puto. Sabe? Ela, tipo, fazia amizade com eles, e daí começava a me queimar. Mas, tipo, ela chegava e falava mal de você pras outras, pra esses caras, tipo, era meio que na brincadeira ou ela realmente falava mal e envenenava? Ela falava em meio de brincadeira, mas umas brincadeiras assim que eu fico. Se você é minha amiga mesmo, você não faria isso, sabe? Tem limite, né? Tipo, essas brincadeiras. Tem limite, assim, sua cretina. Você tá querendo que o boy pare de ficar interessado em mim pra quê, sua safadinha? E daí eu fiquei Que muito ponto que você indignado. quer chegar? Até que ponto Exatamente, você quer chegar? é pra onde que você quer ir com essa história, garota? E daí eu fiquei muito indignado com isso acabou com a amizade. E gerou um problema, assim, porque eu hoje sou uma pessoa muito demissexual, sabe? Pra eu poder sair com alguém, mesmo que seja um sexo casual, eu preciso ter um tipo de vínculo com a pessoa. Mesmo entre homens, sabe? Eu não consigo simplesmente ver um cara no aplicativo, tipo, ele me mandou uma foto aleatória e falar, ai, gostoso, vou sair pra transar. Eu não consigo fazer isso. Não consegue? Não consigo, amigo. Eu posso até Achei, ir achei pra que casa você dele. era. Achei que você era Não. do tipo que conseguia. Não. Eu já Olha como a gente fiz, julga já mal as fiz. pessoas. A gente julga mal as Pois pessoas, é, né? mas eu não consigo. Pelo contrário, eu vou pra casa do boy, tem que ter um papinho antes, tem que me oferecer um copo d'água, assim, sabe? A gente vai bater um papo, como é que se escreve meu nome? Entende? Assim, eu preciso... Hello? Que é isso? Eu consigo. Não acredita? Nossa, eu acredito. Acredito, acho que é por isso que tu fica com tanta vergonha de se expor na internet. Como é que é? Exatamente. Não vi mesmo. Seu... Eu não vi mesmo. Eu disse que talvez seja por isso que você tem tanta vergonha de se expor na internet, né? Eu Você não quer que as entendo. pessoas descubram Eu me exponho de uma o maneira. puto que existe aí dentro. Eu me exponho de uma maneira, assim, magnífica, entendeu? Mas assim, amigo. Não, mas não consigo. E com mulheres, acho que não seria diferente. Com mulheres você acha que você Com mulheres você acha que você, tipo, também seria demissexual? Por isso que eu sou Selena. Não, eu tenho certeza que eu sou uma pessoa demissexual transando com homens, mulheres ou qualquer outro tipo de pessoa, não interessa, não importa, essa não é a questão. Eu tô tentando engatar a piada, você não tá ajudando. Ai, tá bom. Da Demi. Tá, pronto. Mas Eu vou dar atenção. olha que interessante. Agora na minha vida adulta recente, eu tenho feito 2 trabalhos que estão mexendo com isso, assim. Um deles é biodança, eu já falei aqui várias vezes. A biodança, ela... Eita, como dança. a biodança ela é um sistema de desenvolvimento humano que também trabalha a sexualidade. Então, ao longo... ano passado eu comecei a fazer escola para ser para ser facilitador de biodança, e nas maratonas que a gente tem são sessões com um certo grau de aprofundamento. Então, assim, eu já fiquei de pau duro excitado fazendo exercícios com mulheres, entende? Passada. Amigo, eu tenho um ponto também que eu queria... Eu tenho...
Um ponto polêmico que eu quero conversar. Conversa. E agora eu comecei a fazer o Tantra, né? A gente até falou sobre isso no último episódio. Então, e eu lembrei disso, também. porque, tipo, você falou... Então, e eu lembrei disso, por isso que eu quis fazer essa pergunta. Você tava comentando que você tocou numa pepeca, Toquei. né? E você Mais gostou. de uma. I kiss a girl and I like it. Foi tipo você. Sim. Só que, eu lembro que eu tinha um amigo... não é mais meu amigo, mas ele se declarava gay, tá? Só que ele gostava muito de ficar com homens, só que com homens trans, porque na hora do sexo ele gostava muito da pepeca, tipo, ele não gostava muito de pau, entendeu? E aí, tipo, é um ponto, porque isso desconstrói também tudo que a gente pensa, né? Porque é óbvio, a gente vê, por exemplo, o cara que é gay, que ele gosta de pinto. A mulher que é lésbica, ela gosta de pepeca. Então, assim, e até que ponto o ser gay é gostar de pau, entendeu? Porque é isso. Será que a gente pode falar que esse cara, na verdade, esse meu ex-amigo, ele tipo, bissexual? Porque, na verdade, os caras que ele se relacionava, tipo, eles tinham toda aquela figura masculina. Tipo... tranquilo, normal, entendeu? E aí também tem um ponto, né, que às vezes é meio confuso explicar isso, mas às vezes o cara gosta de uma pepeca, mas de uma pepeca masculina, entendeu? Exatamente, porque qual é o ponto? A orientação sexual, ela não passa pelo genital, gente. Ela passa pelo gênero. Sabe, é por isso que, tipo... um homem hétero, por exemplo, que se relaciona com uma mulher trans, continua sendo hétero. Porque o genital é uma coisa importante, é uma coisa que desperta tesão e desejo, claro que sim. Mas não é tudo. Porque para pensar o seguinte, por exemplo, não é só sobre desejo. Vamos falar sobre traumas também. Eu tenho o caso de um paciente, por exemplo, que por ter sofrido abuso na infância, não consegue ser passivo de jeito nenhum. E também não consegue chupar um pau. Ou seja, é um tipo... ele transa com outros caras, ele gosta, mas o negócio dele, assim, é bunda e só. Cara, eu tenho um amigo que ele também, tipo, ele não passou por nenhum abuso, mas ele fala que ele não gosta, tipo, ele é bi, na verdade, no caso, ele é bi. Mas ele fala que ele não gosta de pau. Mas ele gosta de homem, tipo... E ele namora um cara, sabe? Tipo, mas ele não gosta, sabe? Tipo, é muito doido isso. Isso é muito doido, né? Porque eu usei esse exemplo, caso do meu paciente, mas não é só isso. Eu acho que o do teu amigo também é isso, assim. Porque a gente vem essa obsessão pelo pau... que é uma delícia pra mim. Que é uma delícia, a gente sabe disso, assim, mas essa obsessão pelo pau, na verdade, ela também é um produto construído pela indústria do pornô, né? Especialmente do pornô gay, assim, de um pau monstruoso. E aí a gente entra em todos as questões relacionadas com o pau, né? Sobre tamanho, sobre diâmetro, sobre... enfim. Agora, isso é muito doido, tipo... eu também não faço assim, eu gosto de pau, claro. Mas se eu vou transar com um homem, o pau, tipo, não é a coisa uau. E assim, inclusive, você já percebeu que em sites de vídeos intensos, né, de pornô, já viu que, tipo, tem uma classificação que é gay, lésbica e, tipo, hétero e trans. Tipo, como se fosse um outro gênero. Então a gente é tão obcecado por o gay gosta de pau, a mulher lésbica gosta de pepeca, o cara hétero, tipo, gosta de pepeca, enfim. Tão por isso, por essa normatividade, que às vezes a gente acaba ficando, tipo, ignorando as outras possibilidades, tipo, na parte sexual. Não é que todo mundo é obrigado a gostar de tudo, mas a gente acaba ignorando. E, tipo, vendo a transexualidade como se fosse sabe, tipo, uma coisa à parte, assim, né? E não é. Eu acho que a transexualidade, inclusive, ela incomoda muito. Incomoda, inclusive, homens gays, tá? Porque ela, tipo, faz a gente se desafiar em questões que a gente, tipo, já tava quietinho. A gente já tava, tipo, conformado.
E a transexualidade faz a gente se questionar, tipo, putz, pensar, cara, ser gay não é só gostar de um pau. Não, Entendeu? Ser gay não é só gostar. não, né? Porque parar pra pensar assim, por exemplo, se ser gay é só gostar de pau, significa então que eu sairia com uma mulher trans? Exatamente. Não necessariamente. Eu tenho um monte de amigos gays que jamais ficariam com uma mulher trans. Por ser mulher e não gostar. Por quê? Porque por ser mulher, por não se identificar com o gênero, não é sobre o genital. Então, é muito doido, assim, porque eu acho que homens gays aprendem o quê? Aprendem essa coisa meio obsessiva sobre pau, sabe? Tipo, sobre a figura do homem masculino, etc. Que a ideia de ficar com uma mulher, assim, parece um grande surto, um grande delírio. E é bem interessante, porque eu digo entre os homens gays, por exemplo, assim, de que eu já tive experiência com mulheres, e às vezes as pessoas ficam chocadas. Sabe? Essa história da Pepeca, assim, dos últimos finais de semana. Inclusive, amanhã eu tenho aula de Tantra de novo. Ah, semana que vem tem novidade. Semana que vem tem novidade. Meu Deus do céu! O tema da próxima aula agora vai ser liberação anal. Então, a gente vai trabalhar com estimulação anal. Ah, amigo, isso já é mestre. Você não vai sair da sua zona de conforto. Ah, amigo, mas é babado. É babado porque eu fiquei chocado, por exemplo, de descobrir na última aula que no canal vaginal não existe só o ponto G. Existem outros, pelo menos 5 pontos de prazer. Eu até falei isso no último episódio. Então, e daí foi bem louco, assim, porque lá estava eu fazendo uma meditação tântrica numa das pessoas, uma pessoa com pepeca. E eu fiquei, meu Deus... Me deixou curioso, sabe? Entende? Eu fiquei. Tá. Ok, eu faria. Eu acho que eu faria. Eu faria. Eu preciso. Eu certamente vou precisar de um tempo. Né? Mas você faria com uma mulher ou com um homem? Eu faria com uma mulher e com um homem. Então quer dizer que. Faria. Você não tá no polo Faria porque gay. Porque pensa assim, ó. Se eu sou um homem gay, versátil, que já transou com homens gays passivos, por que eu não transaria com uma outra pessoa que assumiria um papel passivo sexual? Sabe? Passivo no sentido de ser a pessoa que poderia ser penetrada. E outra, e quem disse também que eu vou transar com uma mulher e que eu vou comer ela? Quem disse que a mulher não pode usar um citaralho? Quem falou nisso? Disruptiva. Entende? Tipo... A senhora hoje tá disruptiva, né? Não, assim, tipo, se a gente parar pra pensar, por que não? Eu conheci amigas que já falaram assim, eu comeria um homem com cintaralho. Eu falo, cara, sim, por que não? Isso me lembra o casal, como é aquele casal que viralizou no Twitter, o casal Luar, sabe? Ai, vê, Eles são disruptivos assim. Amigo. Não é? Quem não conhece, pesquisa eles são muito divos, eu amo eles. Amigo, tipo... Entende? A questão não é só sobre, assim... É mais... O convite que eu faço para os meus pacientes e que eu vejo na clínica, inclusive, é o como depois de se assumirem gays e de terem isso minimamente consolidado nas suas vidas, parece que tem caras que saem de um novo armário, sabe? Começam a flertar e vestir roupas em um outro tipo de sessão. Porque eu tenho vários pacientes que nem tu citou, assim, que tipo, amigos que vão pra festa, bebem um pouco. Outro dia um paciente tava me contando que ele tava na balada, saiu com um amigo hétero do trabalho, e daí o amigo ficou com uma garota, a garota tinha uma amiga, daí jogou pro meu paciente. Moral da história, os 4 acabaram numa suruba na casa de um deles, assim, passaram a noite e transaram. Entende? I kissed a girl and I like it. Só vem essa música na minha cabeça. Acho que foi mais do que quis, amigo. É polêmico. E assim, agora tem outro ponto que é importante a gente pensar, né? Eu tava comentando sobre o fato da minha adolescência, eu não ter ficado com mulheres, né? Porque não sei, tipo, eu não sentia vontade e tal. Só que tem muita gente que fica, né?
Só que tem muita gente que fica. E assim, e aí tem um debate que acontece muito, que eu vejo as pessoas debaterem muito sobre uma heterossexualidade compulsória e também uma bissexualidade compulsória. Ou seja, né? Às vezes e assim, isso que as pessoas falam, tá? Mas às vezes as pessoas falam que você só é bi, né? Porque, na verdade, você gosta de ficar, por exemplo, vamos imaginar, você é gay. Você gosta de ficar com cara, mas você fica com mulher só porque as pessoas esperam isso de você, você quer se reafirmar ali naquele lugar, porque você aprendeu a ficar com mulher, mas não necessariamente porque você sente desejo. Eu acho, falar que a bissexualidade é resumida a isso é muito perigoso. Mas, e não faz sentido nenhum. Mas, você acha que realmente tem pessoas que acabam se colocando... e às vezes eu não tô falando nem no papel de bi, às vezes no papel de hétero mesmo, sabe? E às vezes elas acham que elas gostam, por exemplo, de um homem gay e às vezes gosta de ficar com mulher. Mas na verdade, ele não gosta de ficar com mulher. Na verdade, ele só aprendeu aquilo, ele tá no automático. Você acha que existe essa possibilidade, sabe? E que é como se fosse uma homofobia internalizada também, talvez, né? Tipo, a dificuldade pra ele entender sobre ele mesmo, tipo, sobre se relacionar com outros caras. E, tipo, às vezes ele, sabe, só fica com mulher porque, tipo, pra ele é tudo bem, sabe? Porque ele tem os benefícios sociais e, enfim. Você acha que existe essa possibilidade? Olha, eu acho que sim. É possível. Agora, é frequente? Na minha experiência como terapeuta, não. O que normalmente acontece é o contrário, assim. Né? De caras que simplesmente ficam com mulheres porque eles descobrem que eles gostam. Tipo, é divertido. Agora, uma coisa que eu me dou conta é a dinâmica afetiva sexual com homens é diferente de com mulheres. Né? Porque entre homens, a gente estava aqui falando, né? Você sairia com um cara aleatoriamente, por exemplo, e teria um sexo casual? Sim, tu diz que sim. Eu também. E eu acho que muitos homens também. Né? Gays, héteros, não importa. Agora, entre mulheres é bem mais difícil. São poucas as Sim, minhas sim. amigas que curtem um sexo puramente casual, né? Pelo contrário, com as mulheres, parece que passa por esse componente afetivo também. E aí É eu porque elas acho que aprendem isso, né? é o que elas aprendem também, e para a mulher é diferente, né? Porque a mulher ela precisa de mais tempo de estimulação para ficar excitada, por exemplo, fisicamente mesmo. É um outro tipo de organismo. Agora, eu acho que é interessante, né? Eu vejo muitos. Nos aplicativos a gente vê muito isso, assim. Eu ouço relatos de pacientes e também vejo no dia a dia que muitos caras acabam optando, bissexuais, acabam optando sair por transar e se envolver com homens porque parece mais fácil, sabe? Porque mulher Que parece muito literalmente é. complexo, né? Porque mulher. Assim, eu tenho um amigo que ele é. Eu tenho um amigo que ele é bissexual. E ele fala, tipo assim, ele se relaciona muito mais com. É porque hoje em dia ele tá namorando, né? Mas ele se relacionava muito mais, tipo, com homem, porque, tipo, com mulher é um processo muito mais difícil, sabe? Tipo, homem, tipo, sei lá, ele liga o Grindr, tipo, você É consegue isso, fácil. tipo. Agora, É mulher, isso. tipo, é um pouco mais difícil. E não tô falando difícil no sentido ruim, tá? Eu acho que a gente aprende isso, né? E, tipo, para pra pensar também, né? Uma mulher. Você acha que ela vai se colocar no lugar de encontrar uma pessoa casualmente, tipo, num aplicativo que ela não conhece, de colocar um homem dentro de casa? É um perigo pra gay, imagina pra mulher, entendeu? Então, também tem esse ponto, né? E que mulher aprende a ser mais tá nesse lugar de cuidar, de ser mais afetiva, e o homem aprende a sexualizar diretamente, né? É incentivado isso pra nós. Pra mulher é incentivado ao contrário. Eu acho que, inclusive, né, só fazendo um parênteses, eu acho que por isso que tantos homens gays, quando se encontram, tipo, transa, às vezes não tá nem afim, mas transa, porque é isso que a gente aprende. A gente aprende a transar, a gente não aprende a ter afeto, a gente não aprende a ter carinho, amor, enfim. E mulher, tipo, parece que é proibido isso, né? Mulher tem que cuidar, mulher tem que ser cuidadosa. Aí quando a gente vê, tipo, um casal de duas mulheres, o que acontece? Normalmente elas ficam juntas muito rápido, elas conseguem, tipo, ter uma conexão emocional muito forte, né? E o ideal, assim, é que tenha um equilíbrio entre os dois, né? Tanto a parte sexual quanto a parte emocional, sabe? E talvez é o que aconteça, inclusive, em relacionamentos héteros, mas eu não acho que é, tipo, um equilíbrio saudável, sabe? Eu acho que é, tipo,
a mulher muitas vezes se colocando no papel de cuidar e o cara, tipo, metendo sexo, assim, tipo, em tudo, sabe? E não acho que é um equilíbrio saudável que funcione em grande parte dos casos, né? Mas, enfim, eu também acho, assim, e acho que, inclusive, o que eu tava até comentando, né? Eu acho que tem muitos caras que eles não... Eles estão, tipo, com uma mulher, às vezes eles estão por preconceito, eles acham que não gostam, mas às vezes eles gostam. Por exemplo, um cara bissexual que, tipo, não entende como bissexualidade funciona, ele pode, tipo, achar que ele é gay, porque ele tem desejo por cara, mas às vezes ficar com a mulher porque ele realmente gosta da mulher. Então pra ele é muito confuso, e eu acho que, tipo assim, muitas, mas muitas relações são assim, sabe? O cara, ele é bissexual e ele não entende. Ou o cara, tipo, tem certeza que gosta de ficar com mulher, fica com mulher, mas sente um negocinho ali por homem. E aí talvez ele reprima ou não queira pensar nisso, então, tipo, ele não leva isso adiante, sabe? E ele consegue ver a vida dele com mulher normal, então, tipo, ele não discute, não admite a bissexualidade. Então, por isso que eu falo que eu acho que existem muito mais bissexuais do que a gente imagina. Não acho que seja todo mundo, né, como o Freud falou. Freud, fica aí no seu caixão. Mas eu não acho que seja isso. Eu acho que é muito mais uma questão de, cara, tem pessoas que não entendem que bissexualidade, o que é bissexualidade, sabe? Tem pessoas que não conseguem compreender, e às vezes não é nem só por preconceito, sabe? Às vezes é tipo, porque não entendem, porque tem um conceito errado, né? E é por isso que a gente fala, né, que o definir a sexualidade é sobre a genética, é sobre hormônios, é sobre afeto, mas é também sobre como funciona a estrutura social de onde a gente tá. Então isso vai depender. Significa que vai mudar? Tipo, sei lá, você pode mudar, tipo, sua sexualidade quando você quiser? Não. Mas também é possível você descobrir. Imagina como se você tivesse num campo de futebol à noite. E só tivesse iluminado o centro da quadra. E aí, com o passar do tempo, as experiências vão iluminando cada areazinha desse campo de futebol. O campo, ele sempre existiu. Ele sempre esteve ali. Só que ele não era todo iluminado. E com as experiências, você vai iluminando. Então, eu gosto de falar que a bissexualidade, ou que a sexualidade, até mesmo... a gente tá falando aqui, obviamente, de, tipo, gays que gostam de mulheres, mas até a sexualidade dentro de nós, quando diz respeito a fetiches, do que a gente gosta, é basicamente esse campo de futebol. Com as experiências, a gente vai iluminando cada parte desse campo, sabe? E aí a gente vai entendendo melhor sobre isso. Por isso que a gente vê tantas pessoas que, entre muitas aspas, do nada, viram bissexuais. Não é que do nada elas viraram bissexuais, é que elas só tiveram coragem e capacidade de explorar em determinado momento, sabe? Então, a bissexualidade, ela provoca muita confusão, e por isso que, igual eu falo, muito, a lógica é muito similar da transexualidade, ela provoca muita discussão, sabe? De que as coisas não são certas, não que é tudo 100%, que não é tudo concreto, né? E, sim, a gente tem que entender que não é tudo concreto. Mesmo que você seja gay, tipo, 100% gay, cara, tipo, a sua sexualidade ainda pode ser confusa. A afetividade ainda em algum momento pode ser confusa pra você, sabe? E tá tudo bem, né? Uhum. Então, é levar a vida com um pouco mais de leveza, tipo... A gente vai saindo do armário outras vezes também, né, Lucas? Então, tipo, tem isso, assim, não significa que a gente vai ficar pra sempre dentro desse lugar. Da mesma maneira que a sexualidade, acho que ela é uma experiência fluida. E as experiências que a gente tem, elas podem, não significa que vão. Elas podem ampliar, sabe? Acho que ninguém muda, deixa de ser alguma coisa, mas a gente amplia, cria um repertório maior, mais completo e talvez mais integrado sobre quem somos, né? E daí a gente tá aqui falando, tu trouxe essa história, né, de homens. E essa semana acho que a gente se deparou, assim, com 3 notícias, né, bem curiosas sobre essa história de homens, relacionamentos, envolvimento com mulheres, etc., né? Acordamos com a notícia de uma mulher compartilhando em rede nacional sobre ter sido abusada sexualmente pelo marido, né? Aquele casal de participantes do casamento às cegas, exatamente, né? Ela em rede nacional avisando que sentia nojo, que tinha pedido para ele parar e que ele, por um problema de disfunção sexual, forçava experiências sexuais, relações sexuais com ela, né? Ela dizendo assim do quanto ela estava disposta de esperar que ele pudesse se tratar para ficar bem, para poder recebê-lo, para acolhê-lo, e ele não respeitou o espaço dela, né? E fomos dormir naquele mesmo dia
né, com a notícia de que a Isa, grávida, coitada, foi traída pelo marido, né, por quem com quem ela casou recentemente, sistematicamente, né, e assim, a gata tava super feliz, e daí uma psicóloga que eu gosto muito, eu não lembro o nome dela agora, mas eu gosto muito, ela é autora, professora da PUC, doutora, escreve livros sobre gênero e tal. Ela fala sobre como o caminho afetivo para as mulheres é todo direcionado para os homens, né? É de escolher aquele que vai ser o príncipe encantado, aquele para onde ela vai direcionar todo o desejo, todo o afeto, todo o amor dela, enquanto para os homens a relação com as mulheres é numa perspectiva substituível, porque não é sobre aquela mulher, é sobre encontrar uma mulher que supra o papel de mãe, de cuidadora, né, dos filhos dele e dele. Que pode ser aquela com quem ele tá, e na hora que ele não quiser mais, pode ser qualquer outra. Né? Mas para a mulher, não. Assim, a mulher, ela. E aí a gente vê isso muito forte, né? De como entre casais ou heteroafetivos, por exemplo, a gente viu inúmeros casos de mulheres, de homens que traíram suas esposas. E eu vejo isso até próximo na minha família, né? De mulheres que foram traídas, mas que perdoam o marido, que voltam, né? Por quê? Porque o homem, aquilo ali, é o sentido da vida de muitas delas. E se fosse o contrário, elas jamais teriam sido perdoadas pelos maridos. Jamais, jamais, jamais. Sabe o que eu tava... É que você tá falando isso, sabe que eu vi um tweet, acho que foi hoje, de uma menina falando sobre, sei lá, tipo, o Chico... Sabe o Chico Moedas, né? Que teve todo aquele lance com a Luísa Sonza, que ele traiu a Luísa Sonza. E a galera, tipo assim, tem um grupo de mulheres que fica, tipo, reverenciando como se ele fosse um deus. É muito esquisito. E aí, tinha uma mulher, uma menina comentou no tweet assim, eu reverencio, tipo, o Chico Moedas porque ele traiu. E trair é normal do homem. Mas eu nunca vou fazer, eu nunca vou não sei o que de uma mulher, sabe? Tipo, eu não lembro qual que foi o resto da frase, mas, tipo, não lembro se ela tava comentando sobre o racismo da Luísa, enfim. Acho que era. E aí, tipo assim, como se, tá tudo bem sabe? E, tipo, nenhum dos dois tá legal, sabe? Nenhum dos dois. Tipo, e trair o homem não é, o homem trair não é normal, gente, pelo amor de Deus. Só que, e é isso, tipo, tinha milhares de likes, sabe? E as pessoas achando normal isso. E aí a gente acha que a gente tá super arrasando, super mudando a sociedade. E, cara, tem tanta gente medíocre. E eu falo medíocre porque eu nunca vou falar, tipo, daquela mulher que tá sem informação e que às vezes tá sofrendo sistematicamente de uma cultura onde ela não teve acesso e oportunidade de mudar, né? Ou de conhecer, ou de fazer diferente. Mas, geralmente, tipo, é sempre uma menina de 20 e poucos anos em que ela tá, tipo, olha que legal, olha, né? Mano, não, isso pra mim é, tipo, a gente medíocre, você é medíocre, entende? Não, Então, péssimo. essa é a questão. E daí, pensando nesse cenário, né, eu tava vendo um tweet que falava assim, da Marina Sena, que tá namorando agora com a influencer que eu não lembro o nome dele. Juliano Floss. O Juliano Floss, exatamente. Daí 9.9. Aí o tweet dizia: eu até entendo a Marina Sena querer namorar com um cara meio boiola. Porque se a gente olha, né, dentro desse espectro heterossexual, pegando homens como tipo de referencial, homens héteros, como tipo de referencial, né, para transar, para se envolver com mulheres, não vai dar bom. Acho que a proposta é que a gente pense num outro caminho, num caminho que olhe para a relação sexual, independentemente do gênero, mas aqui também com mulheres, né? Falando sobre mulheres. Que não seja por essa perspectiva machista, heteronormativa, né? Porque eu vejo, ao longo da minha vida, eu fico lembrando assim que eu já recebi olhares, já fui cantado, já tive amigas que se declararam, de amigas e conhecidas próximas, assim, que falam que se envolvem com muitos homens gays, que se apaixonam por homens gays, porque para elas, assim,
a questão não é a sexualidade dele, sabe? O envolvimento não é pela questão só de tesão. É também por uma admiração, né? É também por olhar para esses caras e conseguir se sentir respeitada, se sentir segura, se sentir amada. É, e é muito foda, porque você tava falando do Juliano Floss e tal, e também tem o João Guilherme, né, que é o filho do Leonardo, que namora a Bruna Marquezine hoje. Eles são duas pessoas, são dois caras que eles são novinhos, né, e eles se vestem, tipo, de maneira... O Juliano Floss, ele dança, e, gente, parece uma coisa de quinta série, né, só porque ele dança e, tipo, ele não tem, tipo, um jeito machão, ele, tipo, todo mundo fica falando que ele é gay, que ele é não sei o que, sabe? Tipo, cara, são normalmente quem critica isso, e eu não tô nem falando de homem hétero, eu tô falando, tipo assim, de mulher que entende sobre o assunto, de homem gay, sabe? E também só porque o João Guilherme, ele gosta de moda e ele se veste, tipo, com as grifes dele lá, tipo, ele é gay, ele é, sabe? Tipo, você tem 10 anos de idade, é isso mesmo? Você tem esses 10 anos de idade? E assim, você tá fazendo uma pessoa questionar a sexualidade dela, ok. Só que o grande ponto você tá falando sobre essa pessoa, mas provavelmente você aplica isso na sua vida. E se você aplica essa relação na sua vida, a gente sabe que o final não é legal. A gente sabe que essa maneira como você escolhe lidar com o mundo não é legal, sabe? E eu sinto muito por você e espero que você consiga lidar, tipo, com questões de gênero, lidar com essa masculinidade de uma maneira melhor. Mas essa maneira, tipo, vai fazer você, sabe, só, tipo, atrair caras que... E não é culpa sua em nenhum momento você sofrer algo ruim, obviamente. Mas vai fazer você acabar nessa repetição, sabe? E é a mesma coisa quando a gente fala sobre... tipo... a gente vive falando aqui, né, sobre, tipo, o gay ativo sempre ter aquela característica, tipo, da galera zoar, tipo, o ativo que é um pouco mais afeminado. Então, tipo, parece que, no final das contas, parece que a gente conversa, debate, estuda, mas a gente tá preso na mesma relação de quinta série, sabe? Tipo, na mesma relação de quinta série. E isso, parece que a gente tá preso, sabe? Parece que a gente tá em círculos. Eu acabei de me dar conta de uma coisa, assim, também, a gente pode pensar a bissexualidade não só como uma orientação, mas também como um papel, né? Porque eu acho que o versátil dentro do mundo gay, ele ocupa um papel social, assim, que é meio bi, né? Porque de um lado tem uma posição que deve ser mais ativa algumas vezes, e do outro uma posição que às vezes é mais passiva. Né, e que brinca com essa dinâmica, né, de explorar esses dois lados. Eu não estou dizendo que transar com um homem significa necessariamente ser passivo e transar com uma mulher significa necessariamente ser ativo. Mas como tira a gente dessa estrutura rígida, sabe, binária, de que ou eu sou isso ou eu sou aquilo, e traz esse espectro da sexualidade como um espectro mesmo, como um arco-íris, sabe, como um degradê. Que não isso incomoda tantas pessoas. Porque é difícil mesmo, né? E aí vem a história do Juliano Floss, agora que você falou, que é bem isso, né? Porque ele dança, porque ele não tem atributo X, né? E de quantas vezes... Enfim, eu já saí com mulheres, e daí é aquela coisa, né, de homens héteros que dizem que não são gays, mas gostam de transar com homens. Cria um conjunto, assim, uma nuvem, né, de N variações, que é difícil de categorizar mesmo, e eu acho que essa é a proposta, sabe? Sair um pouco do rótulo. Sim. E eu acho que a gente também admite isso primeiro pra gente mesmo, que é tão bom, tão libertador. E é claro, isso é um processo que eu, você, nós estamos, mas quando a gente também lida, coloca menos peso de eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. Isso tira tanto peso da gente, tanta ansiedade, sabe? Quanta ansiedade você não vive que é por causa disso você nem imagina, né? Mas sabe uma coisa também que tiraria meu peso? As pessoas compartilhar o episódio nas redes sociais. Se você compartilhar, mandar com um amigo. Que tu ia falar isso, eu sabia! Se você compartilhar esse episódio, menino, você vai tirar uma tristeza de mim? Compartilha no WhatsApp, compartilha com os amigos, marca a gente. Tira um peso, né? Ai, nossa. Nossa, menina, você não tem noção.
Faz esse esforço todo valer sentido, né? Valer a pena. A minha vida, ela tira a depressão e ela começa a ter sentido novamente quando as pessoas compartilham, sabia? É uma coisa Joga louca. tudo nas redes, porque assim, esse é um tema legal, é um tema diferente, é um tema importante pra gente discutir. Eu acho que mexe com várias coisinhas dentro da nossa comunidade, Tem né? lacre. E dentro da gente também. E muito lacre que a gente fez aqui. Então, hoje foi um episódio daqueles, Nossa, gente. né? Foi um episódio bem educativo, você não acha? Não, total. Eu acho que quem tá ouvindo a gente, acho que agora entende um pouco melhor sobre a própria sexualidade e também sobre o mundo, né? Eu acho que esse episódio é muito valioso. Então compartilha com a galera, gente. Vamos Compartilha com a galera. sabe? Entendeu? Tirar esse peso da gente, né? É isso, vamos tirar esse peso. E de mim. Vamos compartilhar, vamos fazer alguma coisa. Exatamente. Eita, que loucura. Eita, que loucura. Mas ó, Ah, é isso, né? Vamos ficar por aqui. temos. O meu arroba é meu psi é gay, né? E eu acho que depois desse episódio, talvez... eu tenho... Bom, o meu arroba é meu psi é gay. E depois desse episódio, talvez em algum momento eu precise trocar, né? Mas você, amigo, me fale. Tomar no cu. Não sei Pior ainda, que é, tô né? descobrindo. E quando eu tiver mais informações, eu trago pra vocês. Será que o episódio que vem já vai ser meu psi é bi? Não, eu ainda tô descobrindo, calma. Meu psi é pan, talvez, enfim. Pessoal, e o meu é underline Lucas De Vito, porque eu né? Lucas De Vito, porque não tem erro meu nome mesmo. E Clínica LGBT Colocal, minha clínica de saúde. E underline Pod Gay nas Pode redes gay, né, sociais. gatinhas? Por favor. Então é isso, Porque gente, o gay, ele ó. pode. Porque o gay, ele pode. E não só o gay, tá? É sobre isso. É o bi. Ih, vai ter que mudar, será? Depois? Ih, não. Não, Melhor não, você ficar não, como não. gay mesmo. Porque Calma, esse é só o tanta surto de um coisa. episódio. Calma. A gente só... A partir do próximo episódio, Pode a gente bi. volta à programação normal. Não pode bi. Nossa, você vai ter que fazer um rebranding, vai dar um trabalho. Não, gente, não. Esse é só um episódio, tá? Fiquem tranquilos. Na semana que vem vai todo mundo voltar viado. Eita, que delícia. Ó, então é isso. Então é Se isso, pessoal. cuidem. Muito obrigado. Compartilhem. Obrigado quem ouviu até aqui. Beijo.